Nosso assunto de hoje é frações. É um assunto já conhecido de vocês. Vocês trabalharam bastante lá no quinto ano. A gente vai rever algumas coisinhas. Vamos também fazer a correção da atividade que eu passei na semana passada, certo? Então vamos lá. Frações. Quando nós pensamos em frações... Oi, mas não dep... Oi, tá me ouvindo não? Alô, Luísa? Luísa, tá me ouvindo? Pronto. Eu mexi aqui, mas eu acho que é mais pela internet, não tem nada a ver com cabo, não. Vamos lá então. Então temos aqui o seguinte. Quando nós pensamos em frações no nosso dia a dia, a gente pensa logo em divisão. Então é o que vem logo na nossa cabeça. Então, dividir alguma coisa. Então, eu tenho aqui partes de uma pizza, frações de uma pizza. Eu tenho pedaços de um bolo, então eu estou dividindo, eu tenho frações. E eu tenho também aqui que representa frações que vocês veem muito em alguns automóveis. Então vocês veem partes aqui de um tanque de um automóvel. Então eu tenho um quarto, meio tanque cheio, 3/4 e o tanque cheio, que representa, no caso, 4/4. Ok? Mas vamos lá. Vamos ver como é que funciona. Se eu tenho aqui uma tábua de pizza e eu dividir essa tábua em duas partes, ou melhor, em 4 ou em 8 partes, se eu tomo e vou preenchendo essas partes aqui, eu vou começar a ter a noção do que é uma fração. Então, por exemplo, eu preenchi esse espaço aqui. Que fração eu tenho desta tábua de pizza? Eu tenho 1/8, não é isso? Se eu preencher o segundo espaço, eu vou ter 2/8. E assim por diante. Eu preenchendo o terceiro espaço, eu vou ter 3/8. Eu quero que vocês entendam o seguinte, olha só. Para entender fração, eu tenho que entender o todo que foi dividido em partes. Esse todo, ele refere-se ao número que está na parte de cima desse tracinho aí, que depois a gente vai entender como é que ele funciona. E as partes tomadas, desculpe-me, as partes tomadas, ele se refere a esse númerozinho que está em cima, no caso, o número 3. E as partes em que foram divididas essa tábua está na parte de baixo. Então, ó, eu tenho 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Então, vamos lá. Na página 4 do livro de vocês, vocês vão ver agora sobre esses termos que eu acabei de falar para você. A gente tem que considerar o seguinte, olha só. Se eu tenho A e B, dois números naturais com B diferente de zero, vamos entender por que B é diferente de zero. É o seguinte, olha só. Esse denominador, como é chamado a parte de baixo da fração, ele tem que ser diferente de zero, porque vimos, quando nós estávamos estudando divisão de números naturais, que a divisão por números naturais, quando dividendo o divisor era zero, não é definido, ou seja, não existe divisão por zero. Então, nessa operação matemática, a gente tem que entender dessa forma. Então, não existe divisão por zero. Então, nesse caso, o A ele representa o numerador da fração, simplesmente o numerador. O B, o denominador da fração, ou simplesmente o denominador. Então, esse A, que é o numerador, o A e o B, que são os termos da fração, o A ele vai determinar o número de partes que foram tomadas e o B ele vai representar sempre o todo. Outra coisa que nós temos que entender é que fração também ele é uma divisão entre dois números. Então, aquela divisão onde eu tenho um dividendo e divisor, eu posso representar simplesmente com o numerador e o denominador. No caso, o dividendo seria o numerador e o divisor seria o denominador. Então, A dividido por B é a mesma coisa que A sobre B, okay? Sendo A o dividendo e B o divisor. Então, se eu quero fazer 9 dividido por 4, eu posso representar 9/4. Então, entendam o seguinte, divisão entre dois números naturais ele pode ser representado através de um número fracionário. Então, se
Qualquer questão pedir para você, olha, represente essa divisão como uma fração. É só você pegar o dividendo, colocar no numerador e o divisor colocar como denominador. Então, 9 dividido por 4 é 9 quartos, 5 dividido por 3 é a mesma coisa que 5 terços, e aí por diante. Ou, tá no slide, gente. Eu botei todas as páginas no slide. É só dar uma olhadinha. Bom, fração como comparação ou razão. Preste atenção sempre que no slide tem a página. Quando não tem página, é porque eu estou dando um exemplo diferente do livro. É só isso. Então, fração como comparação ou razão. Vamos entender isso, que vocês vão trabalhar muito com essa palavrinha razão, para vocês compreenderem como é que ela vai funcionar. Outro contexto que podemos utilizar frações é para comparar valores. Então vamos acompanhar essa situação que o livro deu aqui. Ó. Bianca e Carolina participaram de uma campanha de arrecadação de itens de higiene para doar a um orfanato. Bianca arrecadou 20 itens e Carolina 10. Podemos comparar as quantidades arrecadadas por meio de uma fração. Então, olha só. A quantidade arrecadada por Bianca, ele fica no numerador, e a quantidade arrecadada por Carolina no denominador. Então, eu tenho 20 décimos. Então, lembra que a gente acabou de falar? 20 décimos, se eu for observar uma fração, é uma divisão entre o numerador e o denominador. 20 dividido por 10 é igual a 2. O que é que isso significa? Significa que Bianca arrecadou 2 vezes mais que Carolina. Então, eu posso usar a fração também como comparação de 2 números. Então, a gente também chama essa fração de razão. Então, o que é uma razão? Uma razão é uma divisão entre 2 números. Então, se é uma divisão entre 2 números, eu posso representar essa razão como uma fração ou como uma divisão. Então, se eu perguntar para vocês, olha, qual é a razão entre 20 e 10? É só você colocar 20 sobre 10. 20 como numerador, 10 como denominador. Entendido? Então, razão é um quociente, ou seja, é uma divisão entre 2 números naturais. Sendo que o divisor, só lembrando desse detalhe, ele não pode ser zero, porque não existe divisão na matemática por zero, é indefinida. Eu posso também representar frações como parte de uma quantidade. Então vamos ver esse exemplo daqui. Ó. Imagine que o mercado precisou repor alguns itens de seu estoque. De 9 pacotes de feijão, 1/3 estava fora do prazo de validade. Quanto 1/3 representa do total da quantidade de feijão? Então, o que foi que ele fez aqui nessa situação? Ele pegou essa quantidade de feijões, aqui, ó, de sacos de feijão, e separou em grupos de 3. Porque ele está pedindo o quê? Ele está dizendo assim, ó, quanto 1/3 representa. Então, ele está representando isso aqui em grupos de 3. Pronto. Então, nesse caso, se eu dividir em grupos de 3, desses 9 pacotes, 1/3 que está fora do prazo de validade, eu represento que 1/3 vai ser representado por esses 3 primeiros aí, ou os 3 segundos, ou os 3 terceiros aqui. Então, eu tenho que 3 desses 9 pacotes estão fora do prazo. Okay? A gente vai estudar esses probleminhas, como é que vai funcionar, porque existe uma regra para a gente entender como é que funciona fração de um número. Okay? Não se preocupem com isso não. E leitura de frações. Apesar de eu já ter feito a leitura de alguns, mas é sempre bom a gente entender como é que funciona, porque tem alguns números que a gente nunca lembra. Então, fração com denominador não nulo menor que 10. Se o denominador for 2, eu leio meio. O denominador for 3, eu leio terço. E aí por diante. 4, eu vou ler quarto. Se for o número 5, eu leio quinto. Se for o número 6, eu leio sexto. Aí vai. Sétimo, oitavo, nono. Então, por exemplo, eu tenho aqui o A. Eu tenho 1 meio. Eu tenho 2 terços. 1 quarto. E 4 quintos. Se essa fração for maior do que 10 e não múltiplo de 10, aí a gente já coloca a palavra avos. Então, eu leio 1 onzeavos, 5 dozeavos,
5 27avos. 1 125avos. Então, ó, tem que ser maior do que 10 e não múltiplo de 10. Porque múltiplo de 10, a gente vai ver como é que faz a leitura aqui agora. Se for múltiplo de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50, se for o denominador 10, eu leio décimos. Se for o denominador 20, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, se for o número 40, nonagésimo, se for o denominador 90. E aí você tem aqui o seguinte, ó. Eu leio, por exemplo, a letra A eu tenho 10avos ou 1/10. Vocês estão vendo aí que já está quebrando aquela ideia de professor, é errado ler 10avos. Mas não é comum a gente ouvir todo mundo falar 1/10avos, então a gente lê 1/10. Oi? Nesse caso aqui eu tenho 10 20avos ou 10 vigésimos, 3 30avos ou 3 trigésimos, 5 40avos ou 5 quadragésimos. Então, pode escrever sim, se o denominador for 10, pode escrever 1/10avos. Ok? Então, já está quebrando aí uma regrinha bem antiga. Agora, se for potência de 10, cuidado para não confundir potência de 10 com múltiplo de 10. Múltiplo de 10 é 10, 20, 30, 40. A potência de 10 é 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão. Okay? Aí vai ficando atento. É só lembrar de números decimais. Então, vou lembrando aqui. Ó. Se o denominador for 10, eu leio décimo. Se o denominador for 100, eu leio centésimo. 1000, milésimo. 10.000, décimo de milésimo. Se fosse 100.000, nesse caso, centésimo de milésimo. E aí por diante. Bora lá. Então, eu leio 1/10, ou como vocês viram anteriormente, 1/10avos. Eu leio 3 centésimos. Eu posso colocar 100avos? Pode sim. 1 milésimo ou 1 1000avos. 45 décimos de milésimos ou 45 10.000avos. Então, tanto faz. Vamos ver agora a classificação de frações. Podemos classificar as frações como própria, imprópria ou aparente. Fiquem bem atentos nesse detalhe aqui, que a gente vai fazer um exercíciozinho que não é do livro, aqui na própria atividade. Vocês vão prestar bem atenção para poder responder aí. Pode responder no chat que eu vou prestar atenção. Classificação de frações. Então, ela pode ser própria, imprópria e aparente. E o que é uma fração própria? Uma fração própria é quando ela tem o numerador menor do que o denominador. Então, se eu tenho aqui 3 quintos, repare que 3 é menor do que 5. 17 23avos, 17 é menor do que 23. Se eu tenho o numerador menor do que o denominador, eu tenho uma fração própria. Okay? E toda fração própria, ela representa menos que um inteiro. Lembra ali da pizza? Que eu dividi em 8 partes e peguei uma parte, por exemplo, que significa 1/8. 1/8 é menor do que um inteiro, que é o quê? 8/8. Então, toda fração própria, no caso 1/8, okay, ela representa uma parte menor que um inteiro. 3/8 da pizza, 7/8 da pizza, representa menos do que 8/8, então ela é uma fração própria. Okay? Uma fração imprópria. Uma fração imprópria, Oi, alguém quer falar alguma coisa? Uma fração imprópria, ela é simplesmente quando o numerador é maior do que o denominador. Então, se o numerador é maior do que o denominador, ela representa uma fração maior do que um inteiro. Então, temos exemplos aqui, 13 quintos e 7 terços. Repare que 13 quintos, 13 é maior do que 5. 7 terços, você tem 7 maior do que 3. Então, se eu tenho numerador maior do que denominador, elas são frações impróprias. Então, já viu, própria, o numerador é menor do que o denominador, e imprópria, o numerador é maior do que o denominador. E uma fração aparente? A fração aparente ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu tenho o numerador como múltiplo do denominador. Então, a parte de cima da fração sempre vai ser
múltiplo, ou seja, tem um número que eu vou multiplicar pelo denominador que eu vou encontrar o numerador. Ou você pode reparar da seguinte maneira: se a fração representa uma divisão, quer dizer que a divisão do numerador pelo denominador vai ser sempre uma divisão exata. Então, toda vez que eu quiser reparar se a fração ela é aparente, observe se eu dividir o numerador pelo denominador, ela for uma divisão exata, quer dizer que essa fração ela é aparente. E toda a fração aparente, uma coisa que é importante, elas são impróprias também. Ok? Vamos lá. Frações equivalentes, ou simplificação de frações. Frações equivalentes, elas são frações, a gente chama de frações iguais, elas representam a mesma quantidade. Vamos ver um exemplo aqui do livro? Os irmãos Roberto, Paulo e Adriana são trigêmeos. Para comemorar o aniversário deles, cada um ganhou um bolo. Repare aí, ó, que a parte do bolo, o bolo de Roberto foi dividido em 2 partes, o bolo de Paulo foi dividido em 4 partes, o bolo de Adriana foi dividido em 6 partes. Veja a fração que representa quanto cada um comeu do bolo. Ah, mas aqui, ó, Roberto comeu metade do bolo, 1/2. Paulo comeu 2/4 do bolo. E a Adriana comeu 3/6. Mas repare na parte pintada, na parte colorida que está aí. Repare que em todas as 3 frações, ela representa a mesma parte do círculo, metade do círculo. Então, quer dizer que 1/2, 2/4 e 3/6, eles são chamadas frações equivalentes. Como é que eu consigo, então, essas frações equivalentes? É só multiplicar o numerador e o denominador, okay, por qualquer número natural. Mas é o seguinte, tanto o numerador como o denominador tem que ser multiplicado pelo mesmo número natural. Então, para eu conseguir, por exemplo, 2/4, eu simplesmente multipliquei. Gente, não faz isso. Vocês estão deixando de prestar atenção para poder ficar brincando na tela. Então, é só eu multiplicar o numerador e o denominador por 2. Então, se eu multiplicar 1/2 por 2, então 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Se eu multiplicar 1/2 por 3, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, repare que ela representa a mesma quantidade. Mas pelo desenho a gente já observa isso. Então, se eu perguntar para vocês, olha, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Então, tá aí, ó. Bastou eu multiplicar 1/2 por 5, eu vou obter 5/10. Elas são frações equivalentes. Então, 1/2 e 5/10 são frações equivalentes. 2/3, se eu multiplicar por 3, eu vou encontrar 6/9. Então, 2/3 e 6/9 são frações equivalentes. Então, para eu encontrar frações equivalentes, basta eu multiplicar pelos números naturais. Quem são os números naturais? Caso 0, 1, 2, 3, só não vai multiplicar por 0 porque o denominador da fração não pode ser 0. Okay? Então, só vou multiplicar a partir do 1. Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e aí vai. Então, ó, 1/4 é igual a 2/8, que é igual a 3/12, que é igual a 7/28. Ah, e para eu conseguir esse 7/28, por quem eu multipliquei esse 1/2? Eu multipliquei simplesmente por 7. 7 vezes 1 dá 7. E 4 vezes 28, ou 4 vezes 7 dá 28. Okay? E uma propriedade importante para eu descobrir se 2 frações são equivalentes, por exemplo, 2/5 e 18 são equivalentes, basta eu fazer a seguinte regrinha aqui, ó, que vocês vão aprender que é bastante simples. Eu vou multiplicar o numerador de um pelo denominador do outro. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 45, ok? E vou multiplicar o denominador da primeira pelo numerador da segunda, 5 vezes 18. Então, 2 vezes 45 dá 90, e 5 vezes 18 também dá 90. Se eu encontrar a partir desta multiplicação o mesmo número, quer dizer que elas são equivalentes. Repare aqui na letra B do primeiro exemplo aqui, ó. Se eu multiplicar 2 vezes 9 dá quanto? 18, não é isso? Se eu multiplicar 3 vezes 6, dá 18 também. Então, por isso, elas são equivalentes. Então, é só lembrar.
Se eu quero saber se as duas frações são equivalentes, basta multiplicar o numerador de uma pelo denominador da outra e o denominador de uma pelo numerador da outra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Isso não está no livro não, ok? Vocês vão responder aqui para mim. Eu vou ligar aqui o chat para eu ver as suas respostas. A Luísa está... Libera aí, Luísa, rapidinho. Classifique agora tem que ser rapidinho, viu? As frações como própria, imprópria ou aparente. Vamos ver a primeira fração aqui. A letra A, 2/5, ela é o quê? Eu nem coloquei a resposta, a questão. A letra A é o quê? Olha, 2 é múltiplo de 5. Ela é própria. Cuidado, numerador menor do que denominador. Ela é própria. Olha a letra B. A letra B é o quê? 12/11. 12/11, ela é imprópria. 27/9. 27/9 é o quê? 27/9, ela é aparente. Por que ela é aparente? Porque é o seguinte, olha só, 27 é múltiplo de 9. 27 dividido por 9 é igual a 3. Letra D, 7/7. 7/7 é o quê? É também aparente, que 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, nesse caso, ela é aparente. Então, 7 é múltiplo de 7. Gente, a letra C, ela também pode ser classificada como imprópria, ok? Porque o numerador é maior do que o denominador. Então, essa fração aí aparente, ela é também imprópria. Vamos lá. Um outro exemplo aqui, ó. Determine duas frações equivalentes a 2/5. Se eu multiplicar 2/5 por 3, qual vai ser a fração equivalente a 2/5? Nesse caso, vai ser quanto? 6/15. Muito bem. Se eu multiplicar por 5, qual vai ser a fração aí equivalente a 2/5? (10/25). Letra B. Uma fração equivalente a 11/9. Se eu multiplicar por 2, vai ser o quê? Estou vendo no chat. Primeiro que responder já... 22/18. Está errado o meu aqui, viu, gente? Olha lá. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter 44/36. Foi algum erro que aconteceu ali. Não lembro o que foi. Esse aqui não vai sair. Pode fechar o chat, viu, Lu? Bora lá. Continuando. Simplificação de frações. A simplificação de frações é o processo inverso. O que é que eu vou fazer nesse caso? Para eu encontrar frações equivalentes, eu multiplicava o numerador e o denominador por números naturais. Para simplificar, eu vou verificar um divisor comum entre essas duas frações. Então, se eu quero encontrar qual é a fração equivalente menor do que aquela fração anterior, eu estou simplificando. É assim que vai funcionar. Então, simplificação de frações é a mesma coisa que determinar frações equivalentes. Só que o processo agora é com a operação inversa. Ao invés de eu estar multiplicando, eu vou estar dividindo. Então, lembre que, nesse caso, eu sempre vou dividir pelo mesmo número natural, tanto numerador como denominador. Então, por exemplo, eu tenho 45/70. Se eu for dividir por 5, eu vou obter o quê? 9/14. Encontrei o divisor comum. Letra B.
240 360 avos, se eu dividir por 10, eu vou ter o quê? 24 36 avos. Eu posso dividir de novo. 24 e 36 ele tem um divisor comum, que é o número 6. Deixa eu ver aqui, que eu acho que a live está travada, que eu estou vendo aqui pelo meu que ela não chegou ainda onde eu estou. 24 36 avos, dividido por 6 agora. Isso, agora foi. Eu vou encontrar 4 sextos. Essas duas frações que nós encontramos aqui, 9 14 avos e 4 sextos, que esse 4 sextos ainda aqui, ó, eu posso dividir por 2, que vai ficar o quê? 2 terços. Eu encontrei mais uma fração equivalente, e aí eu tenho como resultante essas duas frações aqui, 9 14 avos e 2 terços, que são chamadas frações irredutíveis. Toda vez que a gente fala em frações irredutíveis, significa que eu não consigo mais um divisor comum entre elas. Não existe mais algo que eu possa dividir, um número natural que eu divida os dois ao mesmo tempo. Então, 9 14 avos e 2 terços são frações irredutíveis. É a forma simplificada das duas letras aqui, do qual eu não posso mais simplificar. Então, elas são equivalentes à fração inicial? Lógico. Então, 2 terços é uma fração equivalente a 240 36 avos. Só que eu fiz o processo inverso. Vamos lá. Fração decimal. Vamos aprender uma coisinha. Fração decimal é toda fração que eu tenho como denominador uma potência de 10. Então, se eu quero transformar uma fração em um número decimal, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou observar simplesmente quem é o denominador da fração. Se o denominador for 10, significa que eu vou ter apenas uma casa decimal. Então, 2 décimos é a mesma coisa que 0,2. Então, ó, 2 décimos, 0,2. 7 centésimos, eu tenho duas casas decimais, 0,07. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: o número de casas decimais, a vírgula vai se deslocar sempre para a esquerda. Sempre para a esquerda. Então, olha, 7 centésimos com duas casas decimais vai ficar 0,07. 37 centésimos, também, se o denominador é 100, eu tenho duas casas decimais. Denominador 1000, eu tenho 3 casas decimais. 2 milésimos, esse 2 aqui eu tenho que deslocar a vírgula para a esquerda de forma que ele fique com 3 casas decimais. Então, nesse caso, eu tenho 0,002. Okay? Então, é só lembrar do seguinte, ó, se o denominador for 10, eu vou deslocar a vírgula uma casa decimal para a esquerda. Se o denominador for 100, eu vou deslocar duas casas decimais para a esquerda. Se o denominador for 1000, eu vou deslocar 3 casas à esquerda. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixe-me ver aqui aparecer. Pronto. Transforme as frações decimais em um número decimal. Então, eu tenho 25 décimos. 25 décimos é a mesma coisa que 2,5. Então, ele está dizendo, olha, o denominador é 10, eu desloco uma casa decimal à esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. 745 milésimos. Se o denominador é 1000, eu tenho 3 casas decimais à esquerda. Então, nesse caso, eu vou ter 0,745. Letra C. Eu tenho 129 centésimos. O denominador é 100. Duas casas à esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 1 e o 29. Então, está aqui. E letra D, 45 milésimos, 3 casas decimais à esquerda. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter 3 casas decimais, incluindo o número 45. Então, vai ficar 0,045. Ok? Vamos lá. Está demorando para aparecer. Já estou vendo por aqui. A internet hoje está instável.
O seu áudio está travando, significa que é a sua internet. Não, ó, eu estou ouvindo você também travando pra caramba. Significa que a sua internet, a internet está instável, gente, não se preocupe não. Ela vai estar gravada. Assim que terminar a aula, eu posto o vídeo. Vamos lá. Agora eu quero transformar, vamos fazer o inverso. Não se preocupem não que a videoaula vai estar disponível. Transformação de um número decimal em fração decimal. A gente tem pouco tempo, a gente vai aproveitar então. Eu tenho um número decimal que é 0,15. Repare que agora a gente vai fazer o inverso. Nós temos o número decimal e vamos transformar ela em uma fração decimal. Então, 0,15, se eu tenho duas casas decimais após a vírgula, então significa que o denominador dessa fração vai ser 100. Então, eu vou ter 15 centésimos. 0,187, eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então, quer dizer que o denominador será 1000. Por isso, eu tenho 187 milésimos. Cuidado, gente, não se coloca esse 187. Okay? Não existe 0 à esquerda sem a vírgula. Okay? 0 à esquerda, ele não tem valor. 0,002, ou 2 milésimos. 3 casas decimais, então significa que o denominador é 1000. Vamos ver aqui uns exemplos. Transforme os números decimais em uma fração decimal. Então, eu tenho 0,75. Se após a vírgula eu tenho duas casas decimais, então eu já sei que o denominador vai ser 100. Então, eu tenho 75 centésimos. Desligo o áudio. Letra B. Letra B eu tenho 13,1. Após a vírgula, eu tenho uma casa decimal. Então, eu tenho 131 décimos. Ó, se eu tenho uma casa decimal após a vírgula, então o denominador é 10. Letra C, eu tenho 6,489. Então, após a vírgula, eu tenho 3 casas decimais. Então, o denominador é 1000. Então, vai ficar 6.489 milésimos. Então, ele vai ficar desta forma aqui. Vamos comparar frações aqui agora. Deixa eu ver aqui aparecer para vocês a tela. Na página 20. Pronto. Vimos anteriormente como determinar frações equivalentes. Ou seja, frações que representam números iguais. Vocês viram aí há pouco. Frações equivalentes são frações iguais. Mas, como saber entre dois... Oi, fale. Tem que ser... Isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É página 21. Olha aí. É só olhar na página seguinte. Desculpe, é meio erro. Comparação de frações. Primeiro caso, como é que eu vou comparar duas frações? Se as duas frações têm denominadores iguais, basta eu olhar quem é o maior numerador. Não tem dificuldade. Então, se eu tenho um exemplo, 5 oitavos e 3 oitavos, quem é maior? 5. Então, a fração 5 oitavos é maior do que a fração 3 oitavos. Ok? Se eu quero comparar um sétimo com 2 sétimos, os dois denominadores são iguais. Se os dois denominadores são iguais, eu vou olhar quem é o maior, quem é o menor numerador. 1 é menor do que 2. Então, logo, um sétimo é menor do que 2 sétimos. Okay? Então, toda vez que nós formos comparar duas frações, se os denominadores entre elas são iguais, eu vou observar quem é o maior numerador. Então, por exemplo, 7 quintos e 3 quintos. Os denominadores são iguais. Então, nesse caso, 7 quintos é maior do que 3 quintos. Okay? Eu vou observar quem é o maior número aqui na parte de cima da fração, o numerador.
Então, 7 é maior do que 3, então 7 quintos é maior do que 3 quintos. Outro aqui, 21 quartos. 21 é menor do que 33. Então, logo, a fração 21 quartos é menor do que 33 quartos. Outro exemplo, 9 trezeavos e 7 trezeavos. Eu tenho, de novo, duas frações que os denominadores são iguais. Logo, 9 é maior do que 7, então 9 trezeavos é maior do que 7 trezeavos. Agora, presta atenção agora no segundo caso, que vocês vão usar o assunto que vocês viram na aula anterior. Okay? Eu quero comparar frações que os denominadores são diferentes. Então, eu tenho 2 oitavos e 3 quartos. Quem é maior, quem é menor? Olhando assim, gente, é praticamente impossível de determinar. Okay? Mas se eu encontrar frações que sejam equivalentes, eu consigo fazer isso. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui. Ó. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é encontrar o MMC dos dois denominadores. MMC de 8 e 4. Ó. Eu não vou explicar isso aqui, que vocês já sabem. 2 ao cubo, o MMC é 8. Então, eu vou criar duas frações aí que o denominador seja 8 e vou comparar essas duas. Por que eu tenho que fazer isso? Vocês aprenderam agora há pouco que, se eu comparar duas frações que os denominadores são iguais, basta eu olhar quem é o maior numerador. Então, o que é que eu faço? O processo é o seguinte, ó. Eu pego 8 dividido por 8. Observe sempre a seta aí que está indicando para você como é o processo. 8 dividido por 8 dá quanto? Dá 1. E vou multiplicar esse resultado pelo numerador antigo. 1 vezes 2, e vou encontrar o numerador novo. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Agora, as duas frações têm denominadores iguais. Logo, 2 é menor do que 6. Então, a fração de cima eu coloco o mesmo sinal. 2 oitavos é menor do que 3 quartos. Ok, gente? Se preocupe não que eu vou dar vários exemplos. Olha só, 1 quinzeavos e 4 sextos. Eu vou encontrar frações... A primeira coisa que eu vou ter que fazer é o MMC para encontrar frações equivalentes. Vou dividir por 2, ó, dividir por 3, por 5, que dá 1,1. Então, 2 vezes 3 vezes 5, okay, dá 30. Então, o MMC de 15 e de 6 é 30. E eu vou fazer o processo. Ó. Eu determino duas frações com o mesmo denominador. Eu vou dividir 30 por 15, que dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 4, 20. As duas frações têm denominadores iguais, então 2 é menor do que 20. Então, logo, a de cima, 1 quinzeavos é menor do que 4 sextos. E o último exemplo aqui, eu vou de novo calcular o MMC dos denominadores. É sempre do denominador. 2 e 5 por 2, ó, por 5 dá 1. 2 vezes 5, 10. Então, esse é o MMC. Coloco nos denominadores. Deixa eu ver aparecer aí para vocês. Então, coloco as duas frações com denominadores iguais e vou de novo para o processo. 10 dividido por 2, que dá 5. 5 vezes 7, dá 35. 10 dividido por 5, que dá 2. 2 vezes 12, que dá 24. Se os dois têm frações com denominadores iguais, então eu vou comparar os numeradores. 35 é maior do que 24. Então, lógico, em cima, 7 meios é maior do que 12 quintos. Então, cuidado com essa ideia de que, essa fração aqui tem os maiores números, então ela é maior. Repare aí que 7 meios é maior do que 12 quintos. É errado pensar dessa forma, viu? Cuidado. Então, para comparar frações que os denominadores são diferentes, eu tenho que calcular o MMC dos dois denominadores. Então, muito cuidado nesse caso. E a gente vai finalizar com alguns problemas, a nossa aula de hoje, para a gente ir para a correção. E vamos lá, como é que funciona para a gente calcular e resolver problemas com frações. Vamos ver um exemplo aqui. Não está no livro não, viu? De uma rua de 2.400 metros de comprimento foram asfaltados
3/8. Quantos metros dessa rua foram asfaltados? Então, o que ele está perguntando aí é o seguinte, ele está dizendo, ó, eu quero saber quantos metros foram asfaltados. E ele está dizendo que foi 3/8 de 2.400 metros. Entendam o seguinte, isso é uma regra prática para todas as vezes que a gente ouvir falar em problemas com frações. Então, para encontrarmos uma fração de um todo representando por um valor numérico, procedemos da seguinte maneira. A preposição que vocês aprenderam lá em língua portuguesa de, em matemática, ela vai ser substituída pelo sinal de multiplicação. O que é que isso significa? Que eu vou pegar 3/8 e vou multiplicar por 2.400 metros. Então, tá aí, ó. Então, 3/8 de 2.400 é a mesma coisa que 3 vezes 2.400, e o resultado dessa multiplicação eu vou dividir pelo denominador. Então, 3 vezes 2.400 dá 7.200, dividido por 8 dá 900. Qual foi a pergunta que ele fez? Quantos metros dessa rua foram asfaltados? 900 metros. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Deixa eu aparecer para vocês. Pronto. Em uma empresa trabalham adultos e jovens, num total de 216 pessoas. Entre os adultos, 2/6 do total de funcionários são homens e 1/6 são mulheres. Quantos homens e mulheres há nessa empresa? Nem apareceu aí o A. Vamos lá. Vamos usar a mesma regra. Primeiro vamos calcular o número de homens. 2/6 de 16. O que foi que o professor falou agora? A preposição de, ela vai ser substituída pelo sinal de multiplicação. Então, 2/6 de 16, eu vou fazer 2 vezes 216, que vai dar 432. E o resultado eu vou dividir por 6. Então, 432 dividido por 6 dá 72. Então, eu já sei que nessa empresa há 72 homens. Só um minutinho aqui, gente, que eu vou ver aqui. Que a coordenadora falou comigo, de vocês. Pronto. Vamos lá, voltando aqui. Para saber o número de mulheres, a mesma regrinha. 1/6, que ele está dizendo aqui que 1/6 são mulheres, 1/6 de 216, eu vou ter 1 vezes 216, que dá o próprio 216, e o resultado eu vou dividir por 6. Então, eu vou ter, nesse caso, 36 mulheres. Certo? Então, toda vez que a gente quiser resolver fração, problemas com frações, eu tenho que observar nesses problemas se ele está pedindo fração de um valor, fração de um número. Então, a palavra, a preposição de, ele vai ser sempre, nesse caso aqui, representado pela multiplicação em matemática. Sempre. Então, já tenho aqui a minha resposta. São 72 homens e 36 mulheres nessa empresa. Vocês estão vendo direitinho aí a minha reta numérica? Pronto. Essa questão 4 ele está dizendo aqui, ó, localize e indique na reta numérica a seguir a posição dos números decimais A, 5,5, B, 4,0, C, 7,7 e D, 6,3. Pronto. Então, vamos ver o primeiro número, o primeiro A, 5,5. Ele está aqui, ó, entre o número 5 e o número 6. 5,5 ele está exatamente no meio. Então, eu vou marcar aqui, ó, com uma seta e boto a letra A. Ok? Então, está aí a resposta dessa primeira. Vamos ver uma outra aqui. Eu quero agora localizar o número decimal 4,0.
Esse é fácil. 4,0 está aqui, ó. 4,0, letra B. Okay? É esse primeiro número aqui. Letra C, 7,7. 7,7. 7,7 está entre os números 7 e 8. Ó, no meio aqui eu tenho 7,5. Eu vou contar depois do meio mais dois tracinhos. Então, ó, 7,7 está aqui. Essa é a letra C. Gente, eu já falei, vocês têm que saber, viu? A página, presta atenção, porque senão vocês vão ficar atrapalhando, a gente não vai terminar de corrigir. Página 89, questão número 4. Letra D, o número agora é 6,3. 6,3 está entre quais números? Está entre o 6 e o 7. Depois do 6, eu vou contar três tracinhos, ó. 1, 2, 3. Então, ó, ele vai estar aqui. Então, essa é a última letra. Então, está aí resolvido a questão de número 4. Ok? Vamos ver a próxima questão. Pronto. Peraí, deixa eu tirar daqui para vocês verem as respostas. Já viram aí as respostas? Pode printar aí para depois dar uma olhadinha. Vamos lá. Questão número 5, ele está dizendo assim, ó, ordene em ordem crescente e decrescente os números decimais que aparecem no cupom fiscal apresentado. Bora lá. O item e o valor. Ele só quer os números decimais, ok? Desliga o áudio, gente, que está atrapalhando. Fala, rapidinho. Só vou resolver mais essa questão. Aí eu encerro o chat. Certo? Para vocês não ficarem sem resolver. Então, ele quer em ordem crescente e decrescente. Vamos ver em ordem crescente. Então, vamos ver aqui em crescente. Ele só quer os números decimais, ok? Em ordem crescente, você vai ter aqui 99,50, 39,9, 45 e 3,9. Então, em ordem crescente, eu vou ter 3,90. Ele é menor do que 39,90, que é menor do que 45, que é menor do que 99,50. Em ordem decrescente, para a gente finalizar aqui essa aula de hoje, não precisa fazer muito esforço. Então, decrescente, olha só como é que vai funcionar. É só o contrário, justamente. Então, vou colocar 99,50, que é maior do que 45,0, que é maior do que 39,90, que é maior do que 3,90. Certo? A gente encerra a nossa aula aqui por hoje, gente. Eu vou postar o vídeo, aí vocês assistem aí quantas vezes quiser para poder compreender o conteúdo.